Para vocês, quem aparece em tela é a coletiva de imprensa que diz respeito à operação desta manhã contra PCC, fintechs e mais de 20 bilhões de reais bloqueados do crime. Vamos ouvir, é ao vivo. E por conta disso, aqui todos vão explicar a respeito dos detalhes dessa operação. Além de agradecer todos que estão aqui, eu queria agradecer os 87 promotores de justiça e servidores que participaram da operação, os 38 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, os 18 delegados e policiais civis da Polícia Civil de São Paulo, os 176 policiais militares que participaram dessa operação, também aqui a presença da ANP, importantíssima presença da ANP, que atuou hoje com 10 fiscais, e a Receita Federal com 135 agentes. Então, desde logo, ressalvando e realçando sempre essas parcerias que têm sido exitosas, né, e que são um exemplo de uma maneira de atuar, eu, desde logo, passo a palavra ao doutor Nico para fazer as suas considerações, tendo em vista o imenso trabalho e apoio da nossa Secretaria de Segurança. Em seguida a essa entrevista coletiva, eu peço a atenção dos senhores repórteres que estão aqui, porque, paralelamente, hoje ocorreu uma outra operação de apreensão de bens prevista aí dentro de um núcleo que é de persecução patrimonial, aquele que vai buscar os bens que são afastados desta constrição feita nesses momentos, e aí eu vou pedir para o doutor Arthur Dian, em seguida, falar um pouquinho sobre ela. Muito obrigado. Muito bem, estamos aqui acompanhando coletiva de imprensa. A operação nesta manhã de quinta-feira. Fintechs ligadas ao PCC movimentaram mais de 26 bilhões de reais. E agora nós vamos compreender os detalhes. Como ocorre essa operação e qual a realidade desse avanço contra o crime organizado no país. Tudo começou com o doutor Arthur, que está ali, nosso dinossauro do GAECO, tinha a mesa dele sozinho, ele me chamava, eu estava no Garra, eu era piloto do Garra, eu já fazia operações com o doutor Arthur há muito tempo. E dali acho que surgiu o GAECO, eu não sei a história, mas o doutor Arthur foi um dos pioneiros. E eu e ele, como eu estou mais velhinho, né? Mas ele está mais moço. E a gente começou junto fazendo operações. E, doutor Paulo, nós estamos completando mais de 250 operações com o Ministério Público. Essa parceria só engrandece aqui o Estado de São Paulo. Eu falei agora há pouco com o governador que está vindo para cá, ele mandou dar um abraço ao Paulo Sérgio e todos os promotores que ajudam a gente, porque ninguém faz nada sozinho. Essas são minhas considerações, a alegria de trabalhar junto com o Ministério Público, porque a gente sabe quem é o nosso inimigo, e só combatendo, tirando o dinheiro deles, essa asfixia, essa parceria que a gente tem, onde o que a gente recupera, fica aí para comprar viatura, colete, bota, também tem a porcentagem do Ministério Público, que eles também investem aqui. Isso é muito importante. Hoje, com essa apreensão aí que tiver do helicóptero, vamos tentar fazer, transformar esse helicóptero para doação de órgãos, para tudo que puder possível. Agora o Arthur vai falar aí das considerações da operação. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Paulo, doutor Nico, a quem cumprimento toda a mesa. Cumprimentar todos os membros do Ministério Público. Hoje nós deflagramos, em conjunto com o GAEP do Ministério Público, uma operação chamada Falsa Las Vegas, oriunda daquela operação que fizemos em dezembro, da operação Falso Mercúrio. Hoje a operação consistia em 5 mandados de prisão, 17 mandados de busca, que estão sendo cumpridos ainda. Já tivemos 2 prisões, R$500 mil em dinheiro apreendido, um helicóptero apreendido também no valor de R$25 milhões, conseguido pelos nossos promotores do GAEP, 76 imóveis. Então, uma operação muito vultuosa, que consiste na lavagem de dinheiro do crime organizado, basicamente, utilizando-se nessa fase da operação de bets ilegais e de postos de combustíveis também. Então, uma operação bastante complexa, em conjunto com o Ministério Público, que surtiu bastante efeito. Então, agradeço a todos que participaram da operação, aos policiais, aos membros do Ministério Público, e mais uma operação concretizada. Doutor Arthur, agora... Bom, nós estamos aqui ouvindo o início das palavras das autoridades que estão presentes.
E vocês já ouviram ali, né? A apreensão de um helicóptero de aproximadamente 25 milhões de reais, helicóptero que pertencia ao PCC. Neste momento, você vê Robinson Barreirinhas, é o responsável pela Receita Federal no Brasil. Então, vem trazer agora o olhar sobre essa cooperação entre as instituições e de que maneira a Receita Federal trabalha nesta operação. Vamos ouvir. Em agosto do ano passado, em que a Receita Federal atuou com o Ministério Público e outros órgãos de Estado, desvendando essa arquitetura financeira de lavagem de dinheiro, de ocultação dos destinatários. E nós consideramos ela a maior operação contra organizações criminosas por conta dessa intensa cooperação, não apenas por conta dos valores astronômicos envolvidos, pelo número de alvos, pela complexidade estrutural, mas principalmente pela forma inovadora e cooperativa em que o Estado atacou o pilar financeiro das organizações criminosas. Com muita inteligência, muita expertise, cada um desses órgãos colaborou para nós desvendarmos a utilização das fintechs como instrumento de lavagem de dinheiro, as agora as famosas contas bolsões, né, que ninguém nunca tinha ouvido falar, agora sabemos da utilização das contas bolsões, complexas estruturas de fundos, de cadeias de fundos de investimento, utilizados para lavar dinheiro e ocultar os reais beneficiários. Aquelas pessoas, né, que do conforto das suas mansões, dos seus apartamentos de luxo, nas áreas mais nobres do país, do exterior, inclusive, como estamos vendo, financiam e ganham, lucram com o desespero da população brasileira que é vítima das organizações criminosas. Depois da Carbono Oculto, nós tivemos outras operações que vieram nessa mesma linha. Tivemos a cadeia de carbono da aduana brasileira, em que apreendemos navios nos portos de Santos e do Rio de Janeiro. Tivemos aqui com o Ministério Público as operações SPER e Poço de Lobato, em que nos aprofundamos na desestruturação desse pilar financeiro das organizações, especificamente no setor de combustíveis. A Polícia Federal, com base em muita inteligência que nós produzimos nessas operações, também na área criminal, tem avançado no andar de cima, nas recentes operações Sem Refino, Compliance Zero, para falar apenas de duas aí que estão no noticiário, também favorecida por esse compartilhamento, por essa atuação interinstitucional e interfederativa. E agora, mais uma vez, a Fluxo Oculto demonstra que nós estamos no caminho certo. Esse é o caminho para definitivamente atacarmos e desmantelarmos as organizações criminosas aqui no nosso país. E é muito importante dizer que, pela parte da Receita Federal, doutor Paulo Sérgio, o trabalho de hoje foi possível, em boa parte, com base nas informações prestadas pelas fintechs, com base na nossa e-financeira. Porque é importante lembrar que nós tínhamos no Brasil um vácuo regulatório, um vácuo de governança que permitia às fintechs atuarem sem a transparência, sem os mesmos deveres que são impostos há 2 décadas, pelo menos, aos bancos, às demais instituições financeiras. Eu gosto de lembrar que, quando a Receita Federal foi fechar essa brecha regulatória no início do ano passado, nós somos vítimas da maior onda de fake news da história da Receita Federal. Mentiras, dizendo que a Receita Federal iria monitorar PIX, tributar o PIX. E nós vimos, né, aliás, mentiras que volta e meia tentam emplacar novamente. E nós vimos quem era o interessado disso. As organizações criminosas que se valiam e valem ainda dessas fintechs para lavagem de dinheiro. Isso é muito importante, doutor Paulo Sérgio, porque é um desafio de todos nós de enfrentarmos as fake news, de avançarmos na construção de uma inteligência mais eficiente. E esse aqui é apenas o primeiro passo, me parece, doutor Paulo Sérgio. Da mesma forma que nós avançamos em fechar esse vácuo regulatório relacionado às fintechs, desde a Carbono Oculto, que teve esse efeito de nos permitir avançar nesse sentido, nós também avançamos na regulação dos fundos de investimento, que hoje prestam informação sobre os beneficiários finais, também para a Receita Federal. Também, depois da Carbono Oculto, nós alinhamos as declarações de criptoativos ao padrão internacional da OCDE, o que vai nos permitir
a troca de informações com fiscos de outros países. Nós vamos receber informação sobre isso. E toda essa inteligência está à disposição nesse esforço cooperativo e interinstitucional. Os resultados estão aí, né? Com toda essa informação, para falar de alguns dados aqui, foram desvendados aí 6 fintechs que movimentaram 26 bilhões de reais. Só uma delas movimentou em dinheiro mais de 1 bilhão de reais, em dinheiro vivo, o que nem deveria ser possível no caso das fintechs. Aqui no briefing, antes da reunião, nós já estamos encontrando mais valores depositados em dinheiro nas fintechs. Apenas em uma delas, aqui durante a operação de hoje, nós localizamos mais 1 milhão de reais em dinheiro vivo depositado em fintech. Claramente, sinal aí de lavagem de dinheiro, de recursos do crime organizado. Nós estamos convictos, então, portanto, de que esse é o caminho, doutor Paulo Sérgio. Eu gostaria de agradecer muito ao esforço do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria da Fazenda, da ANP, nossa parceira ali, de todos os órgãos de Estado que têm trabalhado conjuntamente, direta e indiretamente, em especial aos servidores da Receita Federal, aos auditores, aos analistas, a todos os agentes que muitas vezes deixam de lado aí momentos com a família, colocam-se, inclusive, em posição de risco, com a convicção de que nós estamos no caminho certo, que é assim que nós vamos combater com efetividade e realmente derrotar as organizações criminosas, destruindo seu pilar financeiro com muita cooperação, com muito compartilhamento de inteligência, com operações conjuntas como a de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu passo Acabamos a de palavra ouvir agora aqui promotor de o justiça, secretário que é doutor responsável, Yuri, é o nome responsável pela Receita Federal no Brasil, comandar, Robinson Barreirinhas, e nós estamos aqui ouvindo, inclusive, sobre as conexões daquilo que diz respeito a compartilhamento de mentiras em cima de uma fiscalização mais aguerrida, em cima de movimentações financeiras, e que isso fez atrasar ainda mais a fiscalização e deixou por mais tempo a possibilidade de fintechs. Fintech não é algo ilegal, mas ela é usada por parte da sociedade para o cometimento de crimes. Então, o secretário da Receita explicando tudo isso para a gente, explicando ao vivo na coletiva e você acompanhando com a gente aqui na CNN Brasil. Seguimos aqui ouvindo as autoridades sobre fintechs ligadas ao PCC que movimentaram 26 bilhões nesta etapa de mais uma operação das polícias. Já bastante conhecido, que é o uso do nafta petroquímico para adulterar o combustível de forma a reduzir a imposição de impostos e garantir um maior lucro na venda de combustível adulterado. Após agosto de 2025, ou seja, logo após a Carbono Oculto, determinadas empresas começaram a criar ainda mais empresas laranja. Sujeitos criavam empresas laranja em todos os estados da federação, mas especialmente no norte e nordeste do Brasil. E essas empresas simulavam a aquisição de nafta em volumes bastante substanciais, ao mesmo tempo que esse nafta era entregue em postos de gasolina na capital e na Grande São Paulo. Essa estrutura foi identificada graças à apuração já da Agência Nacional de Petróleo, fiscalizando e lacrando determinados terminais terrestres, determinadas empresas, e com o apoio da Receita Federal, além disso, identificado toda a movimentação financeira que coincide com aqueles alvos outrora já identificados na Carbono Oculto, com aplicação e lavagem do capital obtido por meio de fundos de investimento e fintechs. 10h21. Seguimos ao vivo neste Breaking News. Aqui na CNN Brasil, agora vamos ouvir sobre como foi organizada a operação desta quinta-feira contra o PCC e o avanço entre tantos caminhos, um deles, alteração de combustível, aquele que você vai abastecer no posto, muitas vezes chegar adulterado e o crime lucrar demais em cima disso. A parte relacionada à fintech, né, ela pode ser destacada em 4 eixos. Né? O primeiro eixo, eu refiro à questão da própria morfologia da fintech, né? A existência de contas-bolsões, o fato da conta-bolsão ela camuflar, né, a conexão financeira entre o cliente da fintech
com as suas transações financeiras. Essa morfologia da fintech, ela propicia uma blindagem patrimonial, ela propicia criar camadas ali que são instrumentalizadas pelos grupos criminosos para a prática de lavagem de capitais. Então, essa própria morfologia que já tinha sido identificado na Carbono Oculto precisa ser alvo de atenção, aí, porque, de fato, tem trazido grandes possibilidades para as organizações criminosas lavarem seus recursos. O segundo eixo se refere à própria organização criminosa, né, que atua no setor de combustíveis, que foi identificada na Carbono Oculto. Essa organização criminosa ela se reestruturou após a operação. Nós tínhamos identificado pelo menos 3 fintechs, ela passou a usar mais 6 fintechs depois dessa operação, e isso propiciou criar várias camadas ali para o fluxo financeiro. Apenas da movimentação identificada da fintech que foi alvo da operação em agosto, com essas demais fintechs, pelo menos ali cerca de 4 bilhões de reais foram identificados de movimentação, ou seja, o dinheiro saindo das fintechs que foram alvo da primeira fase para essas fintechs que foram alvo da segunda fase. O terceiro eixo também que foi identificado é a própria estrutura das fintechs. Nós identificamos que uma delas mantinha contrato com a organização criminosa. Assim que foi deflagrada a operação, elas criaram uma fintech de fachada em nome de laranjas e fizeram toda a recontratação dessas empresas por intermédio desses canais. Inclusive, o capital social dessa fintech foi integralizado com base em títulos podres. Então, a própria estrutura das fintechs também, nesse cenário, né, a gente não pode generalizar, mas nesse cenário está bastante contaminada. Várias já foram, inclusive, alvos de outras operações, tanto da Polícia Federal quanto do GAECO. E, por fim, o quarto eixo, que talvez seja o mais preocupante, é o fenômeno que a gente vem identificando das convergências criminosas. Essas fintechs estão sendo exploradas não apenas por essa organização criminosa, como por outros grupos criminosos também, diversas organizações criminosas compartilhando os mesmos espaços de fluxo financeiro. Então, isso tem se tornado ali um duto, né, do crime organizado para esse fluxo e lavagem do dinheiro ilícito. Então, a operação de hoje, ela buscou não apenas identificar ali os sujeitos, né, mas sim todo esse fluxo financeiro, todos esses canais que estão sendo diuturnamente utilizados pelo crime organizado. Obrigado, doutor Yuri. Doutora Andréa Chac, da Receita Federal. Muito obrigada. Realmente eu cumprimento o senhor do Ministério Público e todos os órgãos que participaram hoje e quero reforçar a importância de cooperação institucional. Nada do que nós vemos hoje, que nós vimos na Carbono Oculto e todas as operações ligadas, citadas pelo secretário, sem a cooperação institucional. É muito relevante. Também gostaria de cumprimentar todos os agentes públicos que participaram da operação e, especialmente, os colegas da fiscalização e da inteligência, da Receita Federal, que atuaram brilhantemente. Se eu puder destacar na operação de hoje e também uma consequência já trazida pelo secretário das operações, é a capacidade do Estado de coletar informações de instituições de pagamento, as fintechs, e também de outras instituições, porque o mercado evolui, e poder fazer com que o Brasil siga todo o padrão internacional de captação de informações e que mantenha o Estado capaz de enfrentar o crime organizado. Ficou muito claro que o crime organizado se adaptou logo após uma operação, então o Estado também tem que ser capaz de adaptar e unir forças para combate do crime organizado. Então, gostaria de destacar a importância da e-financeira, da Decripto e novos caminhos que vão surgir, com certeza, de ocultação de patrimônio e a capacidade da Receita Federal de contribuir na segurança pública. Termino minha fala aqui, porque eu acho que já foi extremamente explorada pelos demais. Muito obrigada. Obrigado. Coronel Nery, da Polícia Militar.
Muito bom dia a todos, Coronel Nery. A Polícia Militar participou na Operação Fluxo Oculto, de modo a realização de todos os mandados de busca realizados no Estado de São Paulo, visando prestar segurança em todos os locais, verificação das necessidades operacionais para a realização da operação, da mesma forma como foi realizada na Operação Carbono Oculto. Bom, vocês estão ouvindo inúmeras autoridades que estão reunidas, e são inúmeras porque é de fato uma operação nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2026, com várias autoridades reunidas. A gente está falando de Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, Receita Federal. Vocês estavam, bom, por falar em Ministério Público, ouvindo ali promotores, ouviram também delegados, agora falando representante da Polícia Militar, porque a gente está falando de uma grande organização dos órgãos de controle e de fiscalização para combater o avanço do PCC. Entre tantas coisas que são ditas, a gente está falando basicamente e que de básico não tem nada. Primeiro, a descoberta de 6 novas fintechs que atuavam como braços financeiros do PCC. E essas fintechs usadas para esconder dinheiro ou, de uma maneira mais elegante, que eles dizem, ocultar patrimônio, esconder dinheiro, né? Passar a perna na sociedade com o dinheiro. Lavagem de dinheiro, postos de combustíveis, ou de combustível, ou combustíveis, que adulteram o combustível e você paga pelo mesmo valor, como se estivesse comprando algo legal, mas na verdade é um crime, porque você está pagando por algo ilícito, por uma adulteração de combustível, e que isso gera lucro para o primeiro comando da capital, o PCC. Apreenderam um helicóptero estimado em 25 milhões de reais, também outros itens como dinheiro em espécie, que nós já expusemos aqui para vocês, aqui no jornal, tá? Esta é a segunda fase da Operação Carbono Oculto, tá bom? De acordo com as investigações, o esquema teria movimentado mais de 26 bilhões de reais. Isso só nesta operação, porque na operação passada já tinha mais dinheiro também sendo divulgado. Este crime, entre 2022 e 2025, por meio de contas bolsão, blindagem de patrimônio e depósitos em espécie, a facção empoderou-se ao ampliar o tamanho do seu poder, e parte dessa lavagem de dinheiro ocorrendo pelas fintechs.